Sem perder muito tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel 11:12 e depois nós vamos para Lucas também, 15:11. Deus me deu uma analogia essa madrugada dessa palavra. Enquanto o jogo do Brasil estava acontecendo, eu falei: Cauã, dá licença, povo de Deus, dá licença. O Senhor está falando comigo, peguei e me retirei e fui ouvir aquilo que Deus estava falando, amém? Para que a gente possa ganhar tempo, vou ler rapidamente 2 Samuel, aleluia, estava aberto aqui, fechou, só um minutinho, amém, queridos? Vamos lá em Lucas 1:15, para dar, aleluia, 15:11, que vai contar uma parábola bastante conhecida que nós já conhecemos. A parábola do filho perdido, do filho pródigo. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O filho dos mais jovens disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Amém? Somente até aí poder se sentar. E nós vamos desenrolando aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Em 2 Samuel 11, você vai ver também a história de Davi. O Davi que deveria estar na guerra, mas estava no seu palácio. É só você abrir a Bíblia para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas eu preciso compartilhar com você, antes de ministrar, uma cultura judaica, para que você possa entender onde nós queremos chegar, amém? Na cultura judaica, na época, pedir a herança ao pai que estava vivo, na prática, era a mesma coisa que falasse: eu preferia que você estivesse morto, para que eu pudesse receber o que é meu. Isso era uma cultura dos judeus, amém? Era como se aquele filho estivesse dizendo assim: pai, eu gostaria que você estivesse morto para que eu pudesse receber aquilo que é meu. Isso não era apenas uma questão financeira, era uma rejeição pública da autoridade, da honra e do relacionamento familiar. O costume chamado era quetzase, que quer dizer cortado, separado. Então o que aquele filho pródigo fez quando ele pede a herança? Ele está dizendo: eu estou cortando um vínculo com você, eu estou me separando de você. Publicamente ele está dizendo isso a toda uma aldeia, e o povo está dali vendo aquilo que aquele filho está fazendo. Isso tudo é para que você entenda o que aconteceu. Não é somente sair da presença do pai e voltar, não. O filho estava dizendo: olha, eu preferia que você estivesse morto. E estava dizendo para toda aquela aldeia que estava rejeitando o seu pai publicamente, amém? E esse costume tinha o nome de quetzase, que quer dizer cortado e separado. Então era assim quando o judeu pedia a sua herança. Quando ele pedia a sua herança com o pai vivo, ele estava fazendo uma declaração: eu não quero ter parte mais com você, eu estou te rejeitando. Mas quando o judeu perdia a sua herança entre o gentio, ou desprezava os seus bens da família e tentava voltar à aldeia, os habitantes podiam realizar uma cerimônia pública, rejeitando ele. O ritual constituía assim: eles quebravam um vaso diante da pessoa que havia declarado que não tinha mais parte com o seu pai. Quando ele saía, que ele gastava tudo que ele tinha, quando ele retornava, as pessoas daquela aldeia iam diante dele, pegavam um vaso de barro, quebrava diante dele e declarava que ele estava cortado da comunidade, envergonhado publicamente, e impedia a sua reintegração social. Então o que ocorreu foi que seu pai, um homem idoso, também era cultura na época que um homem idoso não podia correr, ele não podia. Mas aí o que o pai do filho pródigo faz? Ele simplesmente, quando vê o filho longe, ele levanta as suas vestes e sai correndo, antes dele entrar na aldeia. Para quê? Para que as pessoas não quebrassem o vaso e não amaldiçoasse. Ele, antes que essas pessoas fizessem isso, ele manda pegar o anel, as vestes e a sandália. Para que você entenda essa parábola como ela é, você precisa entender o costume da época. Por quê? Porque nós, ocidentais, lemos a Bíblia com a visão ocidental e não entendemos, porque hoje o filho sair da casa do pai e pedir herança é comum, sim ou não? É comum, mas para o povo
povo judeu até os dias de hoje não é. E naquela época piorou ainda. Então entenda bem para que eu possa pregar para você nessa manhã. Então antes daquele filho ser amaldiçoado, o pai põe as suas vergonhas, porque era vergonhoso o homem de idade levantar e mostrar as suas pernas, e ele corre para proteger o seu filho. E antes mesmo que alguém abrisse a boca, ele já fala aos seus servos: vai, pega a sandália, pega o anel, pega a aliança, pega a veste, para que eu possa colocar nele. O que ele está dizendo? Se apressa, porque a comunidade tem que entender que eu estou recebendo ele como filho. Só para que a gente entenda, eu começo a ministrar para você o anel, para que você entenda. O anel no mundo antigo, frequentemente, era um anel cinético, usado para autenticar documentos e representava a autoridade familiar. Então o que o pai faz? Coloca um anel no dedo dele, está dizendo para a comunidade: ninguém vai amaldiçoá-lo, eu estou devolvendo a ele aquilo que ele havia perdido. As sandálias, no contexto, só escravo andava descalço. Por isso ele manda trazer o quê? Sandálias, porque ele está dizendo para a comunidade: meu filho não é escravo, meu filho não é cego, meu filho é meu, eu estou trazendo ele novamente para mim, eu estou devolvendo a ele, restaurando a filiação dele. Amém? E uma outra coisa, as vestes significavam na cultura judaica pertencimento. Mas o pai fala assim: pega a melhor veste. É só você ler o texto. Pega a melhor veste. A melhor. Porque a melhor, irmãos, pertencia ao próprio pai. Não era uma roupa qualquer. Era uma declaração pública: este homem não é um servo, ele continua sendo meu filho. O que Jesus fez conosco? O que foi que Jesus fez conosco? Representava honra, restauração, dignidade recuperada e justiça recebida. Profeticamente aponta para Deus, cobrindo o pecado com sua justiça. Isaías 61 diz: regozijei-me muito no Senhor, porque me vestiu de vestes de salvação. Então, para que eu possa trazer aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, você precisa entender a cultura judaica, para você entender o que o pai estava fazendo e o que o filho fez, para que eu e você entenda o que estava acontecendo naquele momento. E o Senhor me deu uma analogia. Por quê? Porque nós vamos falar hoje a respeito da graça. Preciso falar com vocês o que existia por trás de tudo isso, que era a cultura da graça. Era uma cultura do reino de Deus. E o Senhor está dizendo: eu trouxe algumas pessoas aqui para falar com elas em particular, porque muitas delas estão como, e onde entra Davi? Então nós vamos falar um pouquinho de Davi, porque foi assim que ele falou comigo. Davi era alguém que estava detrás das malhadas. Você conhece a história. Davi não era honrado pelos seus irmãos, muito menos pelo seu pai. Davi cheirava a ovelha, e Davi ficou incumbido de tomar conta das ovelhas do pai. Mas Deus estava ali preparando um homem segundo o coração dele. Era só um menino, mas Deus olha para o coração, porque o coração não fala de emoções, irmão. Somente que muita gente acha que o coração é só emocional. Não. Deus gera no nosso coração essa vontade extraordinária de servi-lo. Então Deus está preparando Davi detrás das malhadas para honrá-lo. Davi foi preparado debaixo de perseguição. Você conhece a história, não vou me deter nela. O seu pai, o rei Saul, começa a persegui-lo, e você sabe que nesse momento Deus vai preparando o caráter dele para que ele possa assumir como rei. Mas o que Deus queria que eu trouxesse nessa analogia é o seguinte: que o mesmo Davi que havia sido honrado por Deus é o mesmo Davi que, quando deveria estar na guerra, ele está onde ele está? No palácio. O mesmo rei que não tinha absolutamente nada, que era um menino que cheirava a ovelha, e que Deus honra, ao invés dele estar lá
no campo de batalha, ele está no palácio. E o Senhor me trouxe algo riquíssimo que eu preciso dividir com você. Eu preciso compartilhar com você. Que é a respeito de muitos que já estão no palácio, mas que estão perdidos. Não estão conseguindo se enxergar. E agora a pergunta que não quer calar: o que é mais perigoso? O filho que toma a herança e vai embora, ou aquele que foi honrado por Deus? Agora você vai pegar a revelação da palavra. Aquele que foi honrado por Deus e que deveria estar na guerra, ele está simplesmente no palácio. O que é mais perigoso? Aquele que diz: olha, eu vou pegar minha herança e vou embora viver a minha vida de qualquer jeito e de qualquer maneira, ou aquele que está sendo honrado, aquele que Deus tem suprido as necessidades, aquele que Deus tem estendido as mãos, mas que Deus disse: olha, vai para a guerra. E muitas das vezes fala: não, eu quero ficar aqui confortável no meu carro, na minha casa, no meio dos meus. O que é mais perigoso? Não é a distância que determina quem precisa da graça, é a condição do coração. Quem é que está precisando dessa graça? É aquele que simplesmente saiu, porque nós cristãos sabemos falar muito bem daqueles que saem, sim ou não? Nossa, saíram depois que Deus honrou tanto, depois que Deus fez tanto, pegou a sua herança. Ô Graça de BH, um beijo, viu? Não te vi, é a mãe. Glória, troquei, Glorinha, Gracinha, Glorinha. Seja bem-vindo, Glorinha. Então escute aqui, o que é que minha mente foi? Escute aqui, o que é mais perigoso? Nós somos especialistas em falar de alguém que recebeu muito da parte de Deus, e aí simplesmente pega a sua herança e diz: eu quero viver a minha vida, eu não quero mais cumprir o meu chamado como filho, e vai viver de qualquer maneira, vai gastar a sua herança de qualquer maneira. Nós somos excelentes em falar das pessoas que fazem isso, sim ou não? Somos, irmãos. Ai, pastora, mas você ajudou tanto fulano e cadê ela? Está gastando a sua herança. Mas pastora, você fez tanto, a igreja fez tanto por fulano e cadê ele? Está gastando a sua herança. Nós somos excelentes, irmãos, só faltamos pegar as pedras e lançar sobre essa pessoa. Mas qual é a diferença para aquele que estava no palácio? Foi isso que o Senhor falou comigo ontem. Qual é a diferença para aquele que estava no palácio, aí onde você está, porque nós estamos no palácio, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para nos dar, e aí Ele diz: vai para o campo. E eu falo: não, eu quero ficar confortável na minha cadeira, eu quero ficar confortável com aquilo que eu estou fazendo. E Deus está dizendo: mas Davi, eu te chamei para ir para o campo. Qual é a diferença? Eu vou te contar a diferença. O filho pródigo, ele se arrepende. E ele, quando vê os porcos se alimentando, ele diz: olha, os trabalhadores do meu pai comem. E ele queria comer um pouco das bolotas de porcos. E ele reconhece que ele falhou e ele deseja voltar. Mas ele deseja voltar não é como filho, ele deseja voltar como escravo. Olha a consciência daquele que está perdido no mundo. Quando ele resolve voltar para Deus, ele fala: nem que ele me receba como escravo, mas que ele me receba. Mas aquele que está no palácio, ele simplesmente acha que tudo aquilo que ele está fazendo é suficiente para o rei, o dono do palácio. Quem está pegando a visão? Porque Davi achou que, no momento da vida de Davi, Davi achou que ele não precisaria mais estar no campo. Mas a Bíblia vai dizer, se você for lá em 2 Samuel 11:12, você vai ouvir a Bíblia relatar que era no tempo dos reis estar onde? No campo de guerra. Não é no tempo do rei estar no palácio, é no tempo, André, dele estar lá. Mas aí o que ele faz? Eu estou confortável, eu estou no palácio, Deus está provendo, eu estou ganhando todas as guerras, nada tem me faltado, então eu vou ficar confortável no meu palácio. Aí o diabo, que não é tolo,
Porque todos somos nós que pensamos que o diabo não é estrategista. O diabo sabia da deficiência de Davi, sim ou não? Sabia. Aí Davi, que deveria estar lá, está no palácio, e olha e vê quem? Betseba, um mulherão lá tomando banho, porque quem está no palácio sentado tem olhos para ver tudo, mas quem está trabalhando não vê nada, a não ser o trabalho. Mas quem está sentado num palácio, vê se eu cortei o cabelo ou se eu não cortei, vê quem faltou no culto para ficar lançando pedra, vê tudo. Quem está sentado no palácio, nada é bom o suficiente. Tudo que fazemos não agrada. Porque quem está sentado, irmãos, ele está para observar. E Davi, ele está no palácio observando. E aí ele observa quem? E aí o que ele faz com suficiência dos olhos? Manda buscar. Mas é mulher de Urias, não quero saber, manda buscar. Porque quem está sentado, velhinha, ele não está entendendo, mas eu estou no palácio, estou protegido por Deus. E Deus está falando, vigia, que eu não mandei você sentar agora. Eu mandei você estar louvando, eu mandei você estar pregando, eu mandei você estar evangelizando, eu mandei você estar intercedendo, eu mandei você estar visitando, eu mandei você fazer algo. Eu já te trouxe ao palácio, já coloquei uma aliança no teu dedo, já te dei vestes novas, já coloquei sandália nos teus pés e agora eu estou te chamando para quê? Para ir para o campo, porque você é rei. E eu estou te chamando porque o tempo dos reis está onde? No campo. Por quê? Porque o diabo sabia da fraqueza de Davi. E coloca ali, ó, diante dele uma mulher do lado de fora, se banhando, e ele manda chamar, e aí ele coabita com ela. Então cuidado, quem está sentado somente no palácio, o diabo olha para você e fala, mas não é tempo de você estar tocando? Não é tempo de você estar intercedendo? Não é tempo de você estar evangelizando? Pera lá, você não está no centro da vontade dele. Então eu posso armar algo aqui que você vai cair. É isso que o Senhor está falando. Tem gente aqui dentro, porque Deus não ia mudar a palavra à toa, que o diabo está te sondando. Não é pecado nada do que você está fazendo, mas ele está te sondando. E vai colocar diante de você algo que está na sua consuficiência da carne. Entrega isso com muita responsabilidade. Porque Deus disse assim, você é meu filho, eu te dei vestes, eu te dei sandálias, eu te dei um anel de governo, mas eu te chamei para fazer algo pelo reino, e você não está fazendo ainda. Você só está pensando em você, e o diabo está te vendo, e o diabo está te cercando, e você não está percebendo. Está te cercando, e você não está percebendo. Então, o palácio é muito perigoso, é muito perigoso. Pastora, e o filho que estava morto e reviveu? É perigoso também, muito perigoso. Mas quando é filho, o coração dele queima a velhinha pelo pai, e ele se arrepende e volta. Mas quem está no palácio, quando ele muitas das vezes não percebe que está fora da direção. Mas para mim não está muito bom somente entrar, sentar, participar, suprir a necessidade da igreja. Não foi só para isso que Deus te chamou. Deus te deu talento. Deus te deu talento, não foi só para isso. Para cada um de nós, pelo menos um talento o Senhor nos deu. Sim ou não? Pelo menos um Ele nos deu. E desse um você pode granjear e tornar dois. Eu não estou dizendo que você precisa. Um tempo aí atrás, a gente vê pessoas que gostam de dar curso e já está exercendo o quê? O talento. Eu vi agora ela se levantando, a Gleice, para dar curso de capelania. Ela está exercendo o quê? O talento que Deus deu a ela. E a pergunta que não quer calar, você que está no palácio, se você olhar para você mesmo, você consegue ver se você está fazendo aquilo que Deus quer? Ou você ainda não está fazendo e Deus está dizendo, está chegando o tempo de você fazer, porque o diabo está armando algo para você. E vai haver um arrependimento
muito grande em você, assim como houve em Davi, diz o Senhor. É só você ler o Salmo 51, você vai ver Davi se aquebrantar diante de Deus, pelo aquilo que ele havia feito. Porém, Deus o perdoa e diz: a minha graça, é a minha graça, volta. Mas a consequência do pecado de Davi acarreta não somente para Davi, mas para toda a família. Então, o que o Espírito do Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã? Cuidado. E pare, muitas das vezes, você como filho, de querer tirar a mão daquilo que o Senhor colocou. Irmãos, eu fico extremamente entristecida quando eu vejo alguém dizer para mim assim: pastora, eu não tenho muita empatia com fulano, então eu vou fazer outra coisa. Escuta, se você não tem empatia com o irmão aqui, o que você vai fazer no céu? Me diga. Porque você precisa aprender a ter empatia. Não é sobre você, é sobre o reino dele. É a mesma coisa, quem aqui tem funcionários? É a mesma coisa que você tem um funcionário e você percebe que ele é muito bom funcionário, mas tem algo nele que... Aí você fala assim: só não dispenso porque é bom nisso. Sim ou não? Empatia. Eu só não vou dispensar porque atende com tanta excelência. Eu só não vou dispensar porque... Empatia, meu irmão. Mas empatia por quê? Porque faz para você. Então você precisa ter empatia com esse irmão, porque ele também está fazendo para o reino. Fazendo para o reino. Ou então, muitas das vezes, vira e fala assim: pastora, oi, eu quero dar um tempo disso que eu estou fazendo. Por quê, querido? Ah, porque eu preciso de um tempo para adorar. Irmãos, eu sou Marta, eu chego na casa e adoro. Eu não sou. Tem tempo da gente ser marido, tem tempo da gente ser o quê? Marta. Sim ou não? Você lembra de Maria? Quem conhece a Bíblia vai me acompanhar. Quando Lázaro morre, a adoradora que estava ali aos pés de Jesus, simplesmente, Fábio, não levanta. Mas Marta, que estava trabalhando e ouvindo, quando vê Jesus, ela corre até ele e começa a falar com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morrido. Aí sabe o que Jesus diz para ela? Marta, seu irmão há de ressuscitar. Ela fala na ressurreição dos mortos. O papo foi teológico. Mas aí Jesus diz para ela: cadê Maria? Marta tem que ir buscar Maria. Escute uma coisa: dá para ser Marta e dá para ser Maria. Dá para adorar e dá para servir. Dá para adorar e dá para fazer. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem mais colocar... Irmãos, vou ser sincera, eu chego lá nos Sabores de Minas e eu falo: o que temos hoje para comer? Eu não quero saber se acabou o arroz. Aí o Tiago falou assim: acabou o arroz. Vou esperar. Assim é multidão que chega aqui. O som está difícil, pastor. A multidão não fica sabendo, só quem sabe. Nós ficamos com o cabelo, mas quem está sentado quer ouvir o som tocar. Quem está sentado, irmãos, quer ver o culto continuar. É sobre isso. Mas o Senhor está dizendo e falou comigo: desperta aqueles que eu já honrei, desperta aqueles que eu já coloquei aliança de governo, desperta aqueles que eu já coloquei sandália nos pés, para que eles se levantem, porque já era para estar no campo, mas aí eles estão sentados. Eles estão sentados. Parem de dar desculpa, irmãos. Desculpa, Hudson, mas eu sei que você é filho também. Parem de dar desculpa para não fazer, irmãos, ou colocar a culpa em alguém da igreja. Ah, eu não vou porque fulana, eu não vou porque Beltrana. Não, eu não estou nem aí para fulano nem Beltrano. Eu quero estar aqui, ó. Qual é o centro da tua vontade? Porque eu quero viver a vontade dele. É sobre a vontade dele, não sobre a nossa vontade. Porque se fosse sobre a minha vontade,
fugir. Pastora, mas eu não sei pregar, mas você sabe limpar? Pastora, eu não sei louvar, mas você sabe interceder? Pastora, eu não sei interceder, mas alguma coisa você sabe fazer, sim ou não? Alguma coisa você tem para oferecer. E a nossa ministração hoje é sobre isso. Porque o Senhor falou comigo e disse: você vai fazer uma campanha, 12 cestos cheios, para 12 quinta-feiras. E diga ao meu povo que para cada 12 quinta-feira, você vai trazer um preleitor, que eu vou colocar no teu coração de fora. Para aqueles que são discípulos que vão estar servindo, eles ficarão com 12 cestos cheios. Mas para aquele que é só multidão, que não tem comprometimento, vão comer e vão embora. Porque essa campanha vai trazer muita gente a casa. Mas muitos também, irmão Carlos, vão, quando os pregadores forem. Mas para aqueles que são discípulos, ficarão com o cesto cheio. E aí foi confirmado porque o João Fabiano, que pregou na quinta-feira aqui, ele veio ministrar e disse: pastor, eu estava orando. E quem conhece ele? Um jovenzinho. Ele estava orando e o Senhor disse a mim que liberou a sua igreja para prosperar. O Senhor falou no meu coração para entregar não somente para a senhora, mas para que eu entregue à igreja, que muitos deles terão para dar e não tomarão emprestado, eles irão prosperar. Na mesma noite o Senhor me falou dos 12 cestos. E o Senhor falou: ele é um do que eu quero que ministre na quinta-feira. E o Senhor foi me dando os nomes. Serão 12. Pastora, quem vem tal dia? Não sei. Participe da campanha. Porque você não vem pelo homem, você vem pela palavra. Então participe da campanha, para que você possa receber. Terão pregadores da casa e terão pregadores de fora. E para eu receber, você quer meio cesto? Você quer só meio cesto? Ou você quer cestos cheios? Porque eu quero meu cesto cheio. Então eu preciso fazer como Deus determinou. Quando olhamos para o filho pródigo e para Davi, parece que estamos olhando para duas histórias completamente diferentes. Um era muito jovem, que havia sido criado com a herança, já dentro da casa do pai, né? Com a herança do pai, mas conquistado pela herança do seu pai, ele ficou na casa, mas quando ele cresceu, ele quis a herança dele, né? Mas já Davi não, era um menino que Deus tirou de trás das malhadas, mas Deus deu a ele maturidade, crescimento. Deus andou com ele, andava com ele, mas ainda assim não impediu Davi de pecar. Consegue entender o que eu estou falando ou está muito difícil? Eu começo a mastigar. Não porque eu estou menosprezando o seu entendimento, não é isso. É porque para quem conhece menos de Bíblia, talvez fique um pouquinho mais difícil para a compreensão. Então, se você quiser, eu dou uma mastigada e a gente caminha junto em 10 minutos. E aí? Tá dando para entender direitinho? Sim. O outro era também um jovem, esse não tinha nada, cuidava de poucas ovelhas, atrás das malhadas, desprezado pelos seus irmãos, mas visto por Deus, recebeu uma promessa, recebeu uma escolha divina, recebeu um chamado, uma unção. Também não conquistou, foi Deus que deu também, que deu a ele. Mas ele também caiu. Davi caiu na experiência depois de ter recebido maturidade. Caiu na abundância, mesmo depois de ter tanto, Davi caiu, mesmo tendo, ele cai. E a pergunta aqui não quer calar: por que muitos estão caindo, mesmo depois que Deus faz tanto por eles? Se eu perguntasse hoje para você, por que é que você não está exercendo aquilo que Deus te deu para fazer? Qual seria a sua resposta? Mas entenda uma coisa: os dois erraram, mas os dois chegaram no mesmo lugar, fazendo coisas diferentes, mas que os levou ao mesmo lugar. Um pegou a sua herança e foi comer bolotas de porcos. O outro deveria estar na guerra, mas permaneceu no palácio. Desprezou a vontade do pai e fez a vontade da carne, fazendo assim a sua vontade. Mas existe algo que une essas duas histórias. Ambos se afastaram do propósito. Ambos se afastaram do pai.
O filho pródigo foi para uma terra distante. Davi permaneceu em Jerusalém quando ele deveria estar na guerra. O coração de Davi já não estava nas coisas que Deus havia chamado ele para fazer. Um se perdeu longe de casa e o outro se perdeu dentro do palácio. Por quê? Porque não adianta a distância. Não adianta, irmãos, você estar aqui dentro e se manter distante do Pai. Você precisa da graça para continuar na presença dele. Porque quando estamos sentados, nós achamos que somos autossuficientes. Nós achamos que podemos fazer tudo, mas na verdade dependemos completamente da graça dele. Davi já estava no palácio e talvez Davi tivesse olhado e não há necessidade que eu vá até a guerra, deixa eu ficar aqui. E é onde a queda dele estava preparada. E ambos descobriram a mesma coisa, que a graça de Deus é maior do que os nossos erros e pecados. Davi precisou voltar para o coração. O filho pródigo precisou reconhecer e voltar para casa. Ainda que o filho pródigo desperdiçou a herança do seu pai pelos prazeres dessa terra, reconheceu que desejava a comida dos porcos. Davi desperdiçou momentos de vitória, porque ele ganhava todas as guerras no tempo em que os reis saíam para guerrear, mas perdeu para a carne, perdeu para a sua própria carne. Porque as maiores guerras são conosco mesmo. E Davi perde para ele mesmo. Porque, queridos, Davi tinha um sonho. Davi era um adorador e ele tinha um sonho. E qual era o sonho dele, Josi? Construir um templo para o Senhor. Quem sabia disso? Ele guardava as madeiras, bronze, prata, ouro, porque ele queria construir. E ele falou para o profeta Natã, que o profeta Natã disse: constrói. Mas depois Deus usa o profeta e diz: não, nas mãos de Davi tem sangue inocente. Ele não deixou de ser filho, mas deixou de fazer algo que ele queria ter feito para Deus, que era construir o templo. Mas o Senhor disse: o seu filho vai construir, mas você tem sangue inocente nas tuas mãos. E o Senhor falou comigo: então tem coisas, meu amado, que aquilo que nós fizemos não nos deixa fazer algo hoje no reino. Pastora, o que a senhora está dizendo? Bom, vamos lá. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Deus o tirou de trás das malhadas e o leva para ser rei, e ele deveria estar na guerra, mas está no palácio, onde Davi guarda tanto bronze, ouro, prata, cedros para construir o templo, mas porque ele mata Urias, o Senhor tira dele aquilo que ele queria fazer, que era construir o templo. Por quê? Porque na mão dele tinha sangue inocente. Mas para o filho pródigo não foi assim. Fazei uma festa, porque aquele filho meu que estava morto reviveu, reconheceu quem eu sou. E antes mesmo das outras pessoas o amaldiçoar, eu o cubro, porque ele entendeu quem eu sou, ele entendeu quem é o Pai. Ele disse: não, eu volto como escravo, mas eu como pai coloco sandálias no pé dele. Já aquele que está no palácio se acha bom demais para servir o dono do palácio. Já aquele que está no palácio acha que está servindo muito. Então não preciso mais fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E se Deus olhasse e falasse assim: então você não precisa dos braços mais que você tem, você não precisa mais das pernas que você tem, você não precisa mais. E se Deus olhasse e falasse isso? Difícil de ouvir? Mas eu não tenho culpa, foi o Espírito Santo que não me deixou dormir. Porque Deus te chamou para fazer algo. E Deus está dizendo: tem um anel, você consegue ver o anel que Ele te deu? Que você sela o que você deseja, mas cedo ou mais tarde Ele coloca nas suas mãos o que você quer. Mas Ele está dizendo: até quando
você não vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Até quando você vai ficar sentado no palácio, esperando Satanás fazer algo para te derrubar? E quando isso acontecer, e eu desejo que isso não aconteça, aquilo que você mais queria ter feito, Deus vai dizer: há muito sangue nas tuas mãos, você não vai poder. As almas que você deveria ser alcançado por você, não foram. Tem muito sangue na sua mão. Há muito sangue na sua mão. Pode. Deus está nos chamando hoje, a graça nos chama hoje novamente, para dizer para mim e para você. Vocês vão lembrar também da história do apóstolo Paulo, quando ele está pregando e o jovenzinho está na janela, sim ou não? E o apóstolo Paulo, irmãos, não pregava 45 minutos como eu faço aqui. Era 3, 4, 6 horas de ministração do apóstolo Paulo. E ele conseguiu dormir. Ele dorme, cai da janela. Mas o apóstolo Paulo estava ali. Alguém que não só estava no palácio, que tinha sandália, tinha roupa de linho, tinha um anel real, estava ali no palácio, estava ali servindo e disse: não, deixa eu orar por ele. E traz a vida dele novamente. Entenda, aquele que foi chamado para estar no palácio já tem sandálias, já tem vestes, já tem anel. Deus está dizendo: escuta, você já tem o que você precisa. O que você só precisa agora é estar no centro da minha vontade. Você sabe aquela viagem que você queria fazer? Você já deveria estar lá. E por que não está? Porque ainda não está vivendo no centro da minha vontade. Porque sou eu dono do ouro e dono da prata, e eu posso fazer aquilo que você não pode. Eu posso te levar aonde você não vai. Eu coloquei nas tuas mãos ouro e prata. Eu te coloquei no palácio. E muitos só precisam vir como súditos. Sabia disso? Que nós só precisamos vir como súditos. Muitos de nós no palácio tem súditos, sim ou não? Tem os que servem, sim ou não? Tem. E muitos têm que vir só como súditos e não vem. Mas a porta do palácio vai fechar, sabia disso? Que a porta da graça tem um tempo certo para estar aberta. Quem sabia disso? Há um tempo certo. A Bíblia diz que quando a figueira voltasse a florescer em Israel, era sinal que a porta da graça ia fechar. Vocês têm ideia de quantos judeus estão sendo convertidos em Cristo Jesus? Milhares dele. E a Bíblia diz que o número daqueles que serão alcançados pela graça, existe um número. E você está incluído nesse número. Está incluído nesse número. Há um número determinado. E quando esse número, está lá em Romanos, estivesse concluído, a porta fecharia. A porta desse palácio fecharia. E eu não estou dizendo, irmãos, que fazer para todos. Não. Às vezes você pode fazer lá no teu local de trabalho. Você pode servir. Eu estive lá, pastor. Opa, ela disse: pastor, eu estou indo. Vai, minha filha, estou servindo. Serve onde você está. Porque a igreja quer dizer tirar dos eclésias de dentro para fora para servir. Pode servir no teu local de trabalho. Pode fazer. Mas faça algo para o dono desse palácio. Faça algo. Tem aqueles que foram marcados para o altar. E quem foi marcado para o altar não tem jeito. Quem foi marcado para fazer na casa, André, não tem jeito. Ainda que o diabo tente de todas as formas, não tem jeito. Foi marcado para o altar. Altar é lugar de sacrifício, de renúncia. Altar é lugar de morte. Muitos de nós foi marcado para o altar. Outros foi marcado para servir lá fora. Lá no local do teu trabalho, onde você está inserido na sua aldeia, na sociedade onde você está. Mas faça algo. Faça. Não fique simplesmente sentado. Porque o Espírito Santo mudou toda a palavra para que eu entregasse essa analogia de 2 filhos, aquele que se arrepende e volta, e para aquele que já estava inserido, mas que não estava no centro da vontade. E com isso, pereceu toda a família dele. Deus perdoou? Perdoou. Porque a graça perdoa. Mas ele deixou de construir o templo. Algo que ele queria tanto, André. Davi, para quem lê, sabe que Davi era desejoso para construir o templo. Desejoso. Por isso você vai ver muitos pastores
olhar para 7 anos de igreja e dizer: por que eu não consigo fazer isso? Ou por quê? Porque alguns, Fábio, não foi chamado para fazer isso. Porque o pecado que carrega limitou muitas das vezes, mas Deus perdoou, mas a consequência limita ele de fazer uma grande obra. Por isso você vai ver igrejas começar pequena, irmão Carlos, e continuar pequena. Por quê? Porque a graça é limitada? Claro que não. Porque talvez o anjo daquela igreja fez algo que Deus perdoou, mas que limitou o crescimento dele. Então, às vezes, algo nós fazemos que limita o nosso. Deus perdoou, mas limita o nosso crescimento. Limita. Como vamos supor, se eu tivesse 3 casamentos, eu teria autoridade para pregar sobre casamento? Você me ouviria? Não. Porque você está passando por todo o teu casamento e dizer: Deus vai restaurar. Aí você olhar: quantos casamentos você teve? Pastor, 3. Limita ou não limita meu ministério? Limita. Então entenda porque algumas coisas você vai passar e outras não. Por quê? Porque Deus entende até onde Ele quer te colocar, até onde você vai chegar. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Mas escute, alguns de nós aqui dentro foi marcado por altar. Foi marcado, irmãos, para intercessão, foi marcado para o louvor, para servir, para limpar. Fomos marcados por Deus. E a pergunta que não quer calar: você está no centro da vontade dele? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Porque o Pai já correu ao teu encontro. Você que seria acusado por Satanás, Satanás ia quebrar o vaso e te acusar, ele já te cobriu com vestes novas. Ele já te cobriu com vestes novas, ele já fez. E ele já te deu o anel de autoridade, já te deu sandálias. E ele está dizendo: agora você está no palácio, filho. Vem fazer o que eu te chamei para fazer. Tem alguns que serão súditos, e os súditos, eles sustentam a obra de Deus e eles são importantíssimos. Importantíssimo. Porque Deus não despreza ninguém. E ninguém sai de mão vazia. Todos saem levando aquilo que o Senhor deu. A graça foi atrás dos dois. Talvez ele esteja falando com filhos que têm gastado a sua herança com coisas banais. Com coisas banais nessa terra. Que pegou a sua herança e saiu da presença de Deus. E você lembrou da casa do Pai. Ou talvez seja como Davi, está dentro da igreja, do palácio, continua adorando, continua servindo, mas em algum momento o seu coração se distanciou de Deus. Tem alguém assim aqui? Que em algum momento o seu coração se distanciou de Deus, mesmo estando no palácio? Porque a graça que restaurou o filho pródigo é a mesma graça que restaurou Davi. E o pai que correu para abraçar o filho continua chamando os seus filhos para abraçar hoje. Mas a verdade é que o filho pródigo saiu de casa, da casa do pai, permaneceu no reino, mas os dois, Davi permaneceu no reino, mas os dois precisavam encontrar-se novamente com o coração do pai. Tem alguém aqui? Eu quero chamar o ministério de novo. Tem alguém aqui neste lugar que de repente olhou e se viu como Davi e disse assim: eu estou no palácio, Deus já me colocou roupas reais, sandálias nos meus pés e anel no meu dedo de governo, mas eu sinto que eu ainda não estou no centro da vontade dele. Tem alguém aqui? Se tiver, eu não quero que você saia do seu lugar. Não quero. Eu quero que você e o pai conversem agora. Enquanto eles estiverem adorando, eu quero que vocês conversem agora. Davi, Deus preservou a unção, a aliança, a promessa messiânica. Deus teve misericórdia, mas a consequência do pecado, Davi levou. Davi não perdeu a aliança, foi disciplinado, foi confrontado, mas a graça o alcançou novamente. Vestes de justiça restaurada, anel, autoridade restaurada, sandálias, filiação restaurada. E faltou o último que eu deixei no final: bezerro cevado. Lembra que o pai fala? Prepara um bezerro cevado, comunhão total restaurada. Sabe o que o Senhor está falando? Tem um bezerro cevado aqui. Antes da fundação,
esse cordeiro já foi servido. O bezerro cevado, comunhão restaurada. Porque bezerro cevado, no hebraico quer dizer comunhão restaurada. O pai fala, manda matar um bezerro cevado. O que é que o pai estava dizendo? A comunhão está completamente restaurada. Completamente. Enquanto ele estiver adorando, eu quero que você curva o seu coração. E se porventura você encontrou nessa palavra algo que disse assim, você não está fazendo isso que o Pai quer que você faça, eu quero que você converse com Ele nesse momento. Eu quero que você abra o seu coração. Às vezes são algumas feridas que algumas pessoas causou no seu coração e que precisa ser curada. Às vezes é algo que está aí dentro, porque, irmãos, é mais fácil o filho pródigo se arrepender e voltar do que quem está no palácio reconhecer que precisa estar no centro da vontade de Deus. Porque estar na casa não quer dizer que você está no centro. Estar no centro é quando eu entendo que Deus me chamou para fazer algo e eu estou fazendo. Isso é estar no centro da vontade de Deus. E se porventura você sentiu que essa palavra falou com você, ou se de repente você falou, eu quero servir mais, eu quero fazer mais, e eu não estou, pastora, conseguindo. Entenda uma coisa, para um Deus deu um talento, mas para aquele que pega bem esse talento e continua fazendo, ele multiplica o talento. Quem quer ter talento multiplicado aqui nessa manhã? Amém. Então já pega aquilo que Deus te deu e já começa a fazer para que Ele coloque mais para você fazer. Por isso muitos podem falar, nossa, eu já faço tanto, e Deus fala, vai fazer mais, porque quem muito faz eu multiplico. Mas eu louvo, agora vai tocar. Agora eu louvo e toco, mas agora vai interpretar. Mas agora eu louvo, interpreto e toco. E agora eu vou limpar. Agora eu louvo, interpreto, toco e limpo. E agora eu vou às nações. Então é assim que o Pai faz. Quanto mais Ele coloca nas tuas mãos, e você trabalha com aquilo que Ele te dá, multiplicado, Nicolas, será o teu talento. Então o teu talento, Nicolas, não vai ser só de louvar. O teu talento será também de ministrar. O teu talento, Nicolas, não vai ser só de ministrar. Também será de abraçar, de servir, porque você é sensível. Você abraça. E não é só de adorar, servir, pregar, mas de também fazer como Davi, tirar as vestes reais e dançar na presença dele. Porque às vezes muito não entende o teu dançar, mas o Senhor está dizendo, ele se despiu das vestes para dançar na minha presença. Às vezes, Valnei, as pessoas não entendem o porquê que você tira as roupas e vai se despir pulando na presença dele. Tem muita mical que fica olhando e dizendo assim, para que tudo isso? E Deus está falando, olha, vai ficar estéril. Porque enquanto ele adora, ele chama a minha atenção. E você, mical, recebe maldição por falar de quem não adora, por falar de quem não faz. É isso que o Senhor está falando no meu coração. Então você precisa entender quem você é. Você precisa entender quem você